A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 13 de março de 2022, damos sequência aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre do ano, cujo tema é a supremacia das Escrituras. Chegamos à lição de número 11, que vai falar sobre o modelo pentecostal para hoje, baseado no livro de Atos, escrito por Lucas. E o texto bíblico para a nossa meditação está lá em Atos 2, de 1 a 4, que diz assim a palavra de Deus: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, aqui diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, orientação do Teu Santo Espírito. Senhor, fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na nossa meditação de hoje, a lição está dividida em 3 partes. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da Igreja, e a terceira parte da nossa lição, o modelo pentecostal para a Igreja de nossos dias. Assunto de fundamental importância, as manifestações do Espírito Santo na orientação do crente para a vida cristã. E a primeira parte da nossa lição fala sobre o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele age com poder, com graça, na vida e ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, desde o ventre da sua mãe. Lá em Lucas 1, versículo 15, um anjo aparece ao sacerdote Zacarias, que está orando no templo, e lá ele recebe uma revelação que diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, já uma revelação tremenda que desde do início, ainda no ventre da sua mãe, Jesus já era cheio do Espírito Santo. Lá em Lucas 13, 16, João Batista, que também era cheio do Espírito Santo, faz uma declaração: respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, já profetizando como já tinha profetizado Joel em tempos antigos,
do derramamento do Espírito Santo. Então, João aqui, aquele que precedeu a nosso Senhor Jesus Cristo, já trazia uma nova revelação que as profecias de Joel estariam sendo cumpridas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que batizaria os seus servos com o Espírito Santo e com fogo. Quando João estava batizando no Jordão, Jesus foi se batizar. João não queria que Jesus se batizasse, mas Jesus falou que era preciso para que se cumprisse toda a Escritura Sagrada, aquilo que era de acordo com a orientação daquela situação. Então Jesus se apresenta para ser batizado ali por João no deserto. E lá em Lucas 3, 21 e 22, é relatado que aconteceu que, como todo o povo se batizara, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se da voz do céu, uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então, na experiência de Jesus ao ser batizado nas águas, ouviu-se uma voz do céu, e essa voz diz aqui a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, ou seja, como uma pomba. A grande alegria no céu, no batismo na água no Jordão, e essa experiência com a manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o homem é espírito, alma e corpo. O nosso corpo são compostos pelo nosso sentido, vemos, ouvimos, tocamos, falamos. Temos olfato, paladar. Mas o nosso corpo, ele é comandado pela nossa mente. A nossa mente faz parte da nossa alma. Pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades, poder de decisão, tudo isso são coisas da alma. Mas o nosso espírito, ele é feito para se comunicar com o Espírito Santo de Deus. E é aí que o Espírito Santo de Deus se revela, nos orientando para as coisas espirituais. E diz a palavra de Deus, lá em Lucas 4, 1 e 2, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, a orientação do Espírito Santo ao Espírito de Jesus foi que ele se dirigisse para o deserto. E diz lá que ele foi 40 dias
tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele teve fome. Então nós vemos o Espírito Santo orientando. O Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos orienta, nos guia. Terceira pessoa da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus estava, depois de ser batizado lá no Jordão, e ser tentado pelo diabo no deserto, e vencido a tentação, no poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus, nós estamos estudando sobre o poder da palavra, e Jesus resiste ao diabo no poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Aí ele vai para Nazaré, chegando numa sinagoga, ele é dado o livro do profeta Isaías. Isso está escrito lá em Lucas 4, 17 a 19. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, quando ele lê aquelas escrituras, ele abriu Isaías 61, versículo 1 e 2, e aí ele fala: olha, hoje se cumpriu essas escrituras. O que dizia a escritura? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que ele estava sendo ungido para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, curar os cegos, libertar aqueles que estão em opressão e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja como é importante você receber o Espírito Santo pela salvação e ser batizado no Espírito Santo pelo poder de Deus para pregar liberdade àqueles que estão presos, orar pelos enfermos e os enfermos serem curados, tratar dos oprimidos, colocando-os em liberdade e anunciar sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso são obras espirituais, que embora algumas operem na carne, como a cura, outras operam na psique do ser humano, curando as pessoas que estão oprimidas e libertando aqueles que estão dominados por Satanás. Então existe uma diferença, cativo e oprimido. Pessoa cativa por Satanás, pessoas que recebem espíritos imundos, elas precisam ser libertas. É só com o poder de Deus, através de uma pessoa cheia do Espírito Santo. As pessoas que estão oprimidas, elas não estão possessas, mas elas estão sendo atacadas violentamente por Satanás. E preciso de uma oração restauradora para as suas vidas. Isso através de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que pode orar e trazer libertação para aquele que está cativo a Satanás e desafogar aquele que está sendo oprimido pelo diabo. Segunda parte da nossa lição fala dos Atos dos Apóstolos, ali a obra do Espírito Santo no ministério da igreja. O Ato dos Apóstolos, como escreveu o Lucas, são as ações que os apóstolos fizeram após a ressurreição de Jesus. Diz lá Lucas, em Atos 1, verso 1 a 5, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer,
mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então aqui, uma mensagem poderosa. O ato dos apóstolos também é conhecido como ato do Espírito Santo, porque em todo o livro de Atos, nós não vamos ler aqui, mas em todo o livro de Atos, se você ler, você vai ver os apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles discípulos de Jesus ali, depois da ressurreição de Jesus, que ficou com 40 dias com eles, subiu aos céus e falou: esperem em Jerusalém para que recebam a promessa do Pai que por mim ouvistes, ou seja, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Os apóstolos tinham recebido o Espírito Santo lá quando estavam no cenáculo. Jesus sobrou sobre eles o Espírito Santo, mas eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E agora lá em Atos, no capítulo 2, do verso 1 a 4, que foi a nossa leitura no dia de hoje, eles estão lá em Jerusalém, cumprindo-se o dia de Pentecostes. O Pentecostes era uma festa judaica que era feita 50 dias após a Páscoa. E eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, no salão, e de repente veio do céu, como de um vento veementemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, diz a palavra. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então nós vemos aqui manifestação agora do poder do Espírito Santo, batizando aqueles discípulos de Jesus com fogo e no falar em outras línguas, manifestação espiritual sobrenatural. Toda manifestação do Espírito Santo, ela é sobrenatural. O crente, ele vive numa dimensão sobrenatural, ele crê nas coisas do Espírito Santo de Deus, ele crê que o seu Espírito está vivo e que o Espírito Santo de Deus tem acesso e se comunica com ele através desse meio, falando com ele, orientando ele, dando graça a ele, dando poder a ele. E foi isso que aconteceu. A partir daquele momento, os discípulos saíram pelas ruas, pelos becos, pelos valados e foram pregando o Evangelho com tanto poder e com tanta graça que chegamos ao dia de hoje ainda, 2000 anos após Cristo. E esse Evangelho ainda está vivo, Jesus ainda está vivo e ainda está batizando o crente com o Espírito Santo, com a manifestação de falar em outras línguas. Não foi só para aquele tempo do início da igreja, é para o dia de hoje. Isso é irrefutável, embora alguns procurem de alguma forma modificar as escrituras sagradas, dar um outro entendimento, mas o Espírito Santo de Deus ainda continua batizando com o Espírito Santo nos dias de hoje. O apóstolo Paulo
falou lá em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é o que diz a terceira parte da nossa lição, modelo pentecostal para a igreja de nossos dias ser cheia do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Que Deus te abençoe. Que se você não é ainda batizado no Espírito Santo, ore com fervor, com graça. Peça ao Senhor esse revestimento de poder e Ele vai agir como agiu naquele dia de Pentecostes. O Espírito Santo vai descer sobre você, te enchendo de graça, para que você possa fazer a obra do Senhor com poder. Que Deus te abençoe. Vou fazer uma oração por você, pedindo que o Senhor ouça o seu clamor. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua presença, ouvindo, Senhor, essa lição tremenda sobre a operação do Espírito Santo, Senhor, na vida de Jesus, os orientando, enchendo, na vida da igreja, Senhor, através dos apóstolos, dos demais discípulos, nos dias de hoje, fazendo a tua obra, continuando a tua obra, Senhor. Teus servos precisam deste revestimento do poder. Batiza os teus servos com o Espírito Santo. Ouve, Senhor, o clamor dos seus corações. Abençoa a todos, Senhor, se tem algum enfermo, cura o enfermo, se tem alguém oprimido, Senhor, tira a opressão, Senhor, afasta espíritos malignos que estão oprimindo, Senhor, se tem alguém possesso, liberta, Senhor, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, faz a tua obra. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.